Bom dia, gente. Na aula de hoje a gente vai então finalizar a parte dos espelhos esféricos, tá? A gente vai ver o que que é a equação dos pontos conjugados. Vamos ver um pouquinho mais do referencial gaussiano também, que a gente começou a falar na última aula. E vou dar uma introduçãozinha ali para você sobre refração, tá? Que é aquele fenômeno da luz mudando de direção quando ela atravessa de um meio para outro, beleza? Vamos ver então agora o que que é esse referencial gaussiano e o que que é esse ponto conjugado, tá? Para a gente conseguir finalizar bem essa parte de espelhos esféricos. Então vamos lembrar um pouco das superfícies e dos espelhos esféricos, tá? Eu vou botar aqui nosso eixo principal, uma linha reta sobre a minha superfície. Vai estar 100% reta, mas imaginem que tá? E eu vou fazer dois casos, um para o espelho côncavo e um para o espelho convexo, só para exemplificar bem, tá? Então olha só, eu vou marcar aqui aonde eu quero que seja o meu centro de curvatura, tá? Por que que eu vou fazer isso? Porque a partir disso, eu vou pegar aqui uma cordinha, vou botar a minha caneta na ponta da cordinha, ó, tô colocando aqui, e vou prender aqui aonde eu quero que seja o centro de curvatura para fazer a minha curvatura, certo? Então, eu vou só opa, fazer um círculo aqui, ó. Um círculo não, né? Um espelho côncavo nesse caso, tá? No outro caso também, só que eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer o meu centro de curvatura aqui. Eu vou fazer o meu centro de curvatura aqui. Vou prender aonde eu quero que seja o centro de curvatura e vou fazer meu espelho para esse lado côncavo, porém, nós vamos analisar para o outro lado, então ele vai ser convexo. Perdoem meu manual aqui destro, tá? Eu sou destro, então para a mão esquerda eu sou meio tonto. Assim. Então eu vou fazer isso aqui, que seria nosso espelho esférico, porém ele vai ser visto desse lado aqui. Então ele vai ser um espelho convexo, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai marcar aqui onde é que é o nosso centro de curvatura. E eu vou ver a que distância ele está do vértice. Então, aqui eu tenho 10 centímetros e aqui eu tenho 4,5. Então, ele está a 14 centímetros e meio do meu vértice. Isso significa que na metade do caminho eu sei que é o meu foco, certo? Então, se ele está a 14 centímetros e meio do meu vértice, a metade é 7,25. Então, vou tentar marcar aqui. 7,25 mais ou menos. Esse daqui é o meio do caminho, significa que é o meu foco, tá? Mesma coisa para o espelho convexo. O espelho convexo eu fiz um pouquinho menor para ele caber na folha, então a distância do meu centro de curvatura, ela está a 12 centímetros, 12,8,7, tá? Vamos dizer que é 12,8. Então, a metade do caminho é 6,4. Então, eu vou marcar aqui, 6,4. Essa é a distância do meu ponto focal, tá? Baseado nisso, eu quero definir uma coisa para vocês, que é o elemento real e o elemento negativo, desculpa, o elemento virtual, tá? Digamos que eu tenha um objeto, e eu vou desenhar aqui uma vela, tá? Dos dois lados do meu espelho, tá? Então, eu vou desenhar aqui em cima também. Tá saindo da câmera aqui a folha. Desenhar uma vela aqui também.
certo? Como eu sei quando que eu vou ter uma imagem real e quando que eu vou ter uma imagem virtual? Para eu saber se o meu objeto vai formar uma imagem real ou uma imagem virtual, primeiro a gente precisa definir o que são essas coisas, né? Então, uma imagem real vai ser toda aquela imagem que é formada antes do espelho. E quando eu digo antes, é antes na direção dos raios incidentes, tá? Então, por exemplo, ali na minha vela, vamos falar do espelho côncavo primeiro. Ali na minha vela, eu tenho, digamos, um raio de luz saindo da ponta da vela, tá? Esse raio de luz, ele vai ir perpendicularmente até chegar no espelho, tá? Finge que isso aqui é uma linha reta, ok? E a gente sabe que todo raio que vai perpendicular não, desculpa, paralelo ao eixo principal, ele é refletido de volta na direção do meu foco. Então, se ele está vindo aqui, ele vai voltar para cá, ok? E vai continuar indo, né? Tá? Tá meio tortinho ali, mas dá para entender que é reto. Deixa eu ver se eu consigo endireitar o rosto da criança. Aqui. Melhor assim, tá? E eu também sei que todos os raios que passam pelo foco ao baterem no espelho, eles voltam paralelamente ao eixo principal. Então, o raio que estiver passando aqui e for em direção ao foco, vai bater no espelho e vai voltar paralelamente ao eixo principal. Vou tentar fazer o mais paralelo possível, tá, gente? Ok? Então, a imagem vai ser formada quando eu tenho dois ou mais raios de luz se interceptando, tá? Então, deixa eu só botar aqui a direção da nossa luz. Então, percebam só. No exemplo de cima, eu tenho a minha vela, que saiu, digamos, dois raios de luz, tá? E um deles foi paralelamente ao eixo principal, bateu no espelho e voltou para o foco, tá? O outro foi em direção ao foco, bateu no nosso espelho e voltou paralelamente no nosso feixe principal. Então, os dois raios se encontraram aqui, mais ou menos no nosso centro de curvatura, tá? Como eu mostrei para vocês na live passada, quando a gente tem um objeto em cima do centro de curvatura e a gente está olhando para um espelho côncavo, ele vai estar exatamente, a sua imagem, né, a imagem do objeto, vai estar exatamente no centro de curvatura, porém ela vai estar invertida. E isso corrobora com o que a gente viu aqui. A gente está vendo que a luz que sai de cima da vela vai e volta de novo e ela se intercepta com as outras raios de luzes bem em cima do centro de curvatura. Então a gente vai ter a imagem do objeto mais ou menos no mesmo local em que o objeto está. Tentei desenhar igual, mas de cabeça para baixo fica difícil, né? Ok? Essa vai ser onde vai ficar a imagem do objeto. Mas e aí, ela é uma imagem real ou uma imagem virtual? Eu acho que ela é real. Eu acho não, tenho certeza. Por quê? Porque ela está do mesmo lado do objeto em relação ao espelho, certo? Se eu fosse colocando esse meu objeto mais perto do vértice do espelho, ia chegar um momento em que a imagem ia aparecer do outro lado do espelho, certo? Tá, mas e o caso do espelho convexo? O que vai acontecer? Bom, a gente viu na aula passada que toda vez que um objeto está sendo refletido no espelho convexo, vamos pegar o exemplo aqui da nossa vela, eu tenho os raios ali da ponta da vela chegando paralelamente, e a gente sabe que a elongação dos raios vão lá para o foco, né? Então é como se elas estivessem saindo do foco. Então eu vou desenhar aqui a elongação dos raios, e a gente sabe que
o raio voltou para trás. Ok? Então, vou desenhar aqui a direção da luz. E a gente sabe também que se o raio está indo diretamente para o foco, ele é refletido paralelamente. Então, vou desenhar aqui. O raio está vindo aqui em direção ao foco, certo? E a elongação dele está vindo nessa direção aqui. Deixa eu... Tá? E ele é refletido paralelamente. Nessa direção aqui. Percebam, tá? Que nesse caso aqui, os raios de luz nunca vão conseguir se encontrar. Porque eles estão batendo no espelho e cada um está indo para uma direção com um certo ângulo ali. Então eles não vão se encontrar nunca. O que vai se encontrar é a elongação dos raios atrás do espelho. E quando eu digo atrás, é como se a gente estivesse na perspectiva aqui da vela, né? Então, a imagem que vai se formar aqui, não necessariamente aqui, tá? Mas na situação do espelho convexo, em qualquer espelho convexo, independente da distância do nosso objeto do espelho, a imagem que vai se formar vai ser sempre uma imagem virtual, porque ela vai estar atrás do espelho, tá? No caso do espelho côncavo, que é o que a gente vai ver mais detalhadamente, no espelho côncavo, dependendo de onde está a nossa vela, onde está a nossa fonte de luz, a imagem pode ser real, ela pode estar no mesmo sentido aqui do objeto, porém, ela pode ser virtual também. Vai ter exemplos, que eu vou mostrar mais adiante, que a imagem vai se formar atrás do espelho. Então, essa é a diferença de imagem real e imagem virtual. A imagem real, ela se forma no mesmo lado do espelho onde o objeto está. E a imagem virtual, ela se forma atrás do espelho. Tá, mas, ô senhor, como é que eu sei quando que a imagem vai ser real, quando que ela vai ser virtual? Onde é que ela vai estar? Qual vai ser o tamanho dela? Bom, vamos ver isso agora, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês, de novo, um eixo principal. Vou montar ele aqui desde o início. E dessa vez a gente vai tratar só do espelho côncavo, tá? Mas isso serve também para o espelho convexo. E eu vou desenhar o nosso espelho côncavo esférico, tá? Então, de novo, vou marcar aqui o meu ponto do central, né? E vou desenhar o meu espelho aqui, tá? Eu sei que se esse aqui é o meu ponto central, a distância até meu espelho, que eu marquei aqui, tá como 13,12. Então, a metade do caminho vai ser 6,6. Então, ponto focal, que é a metade do caminho, vai estar aqui nessa posição, tá? E aqui é o nosso vértice. E, além disso, eu vou botar aqui aquelas 3 barrinhas lá em cima do espelho para demonstrar qual é a parte que reflete do espelho, que é a parte de dentro, né? Agora o que eu vou fazer? Eu vou desenhar um objeto qualquer em uma posição qualquer aqui do meu esquema, tá? Então, digamos que eu vá desenhar ele aqui. Escolhi um ponto qualquer, tá? Vou desenhar uma vela de novo, porque a vela emite luz, né? Então, a gente tem a desculpa de que o objeto emite luz, tá? E eu vou dizer que essa vela, ela tá a uma certa altura, ela tem uma certa altura que eu vou chamar de O, porque é a altura do objeto, tá? E eu também vou dizer que ela está a uma certa distância do espelho, a uma certa distância do vértice, né? Que eu vou chamar de P. Então, a distância daqui
até o vértice do espelho, eu vou chamar de P. Além disso, eu vou chamar que a distância do meu vértice até o ponto focal vai ser F, tá? Mas um F minúsculo. Que a gente não está falando do ponto focal, a gente está falando da distância até o vértice, tá? Vai ser um F minúsculo aqui. Certo? E eu quero saber como é que eu consigo calcular onde é que a imagem do meu objeto vai estar com relação ao espelho, tá? Então, o que eu preciso saber? Eu preciso saber a que distância ela vai estar do vértice, que eu vou chamar de P' ok? O P' vai ser a distância da imagem. E eu também posso descobrir qual vai ser o tamanho da imagem, que eu vou chamar de I. Certo? Então, eu vou fazer a elongação dos meus raios aqui, tá? Vamos elongar esses raios. Bom, a gente sabe que o raio que sai paralelo ao meu espelho, ao eixo principal, né, não ao espelho, ele volta passando pelo foco. Ele volta para cá. Okay? E a gente sabe que passa pelo foco, volta paralelamente com o eixo principal. Fazer o mais paralelo possível, né? Mais retinho possível. Tá? Então, tá aqui a direção do raio de luz. E eu vou ver onde é que esses dois pontos se encontram. Esses dois pontos não, esses dois raios de luz se encontram. Percebam que a distância está bem maior do que no exemplo passado, né? Por causa da distância onde o nosso objeto estava antes. Antes ele estava no centro e agora ele está entre o centro e o foco. Então o meu objeto vai aparecer como imagem aqui, ó. Deixa eu tentar desenhar certinho aqui a vela. Então olha só. Percebam que a vela agora está maior. A imagem dela está maior. E ela está mais distante, certo? Então eu vou dizer que o tamanho dela aqui, da imagem dela, é o meu I, tá? E a distância da imagem até, não vai ficar reto, tá? Mas eu vou tentar. Até o vértice do espelho vai ser o meu P', tá? Então, o que que é Então, o que que é a função dos pontos conjugados nos Is da relação entre a distância do objeto, a distância da imagem e o foco? Nós temos duas regras gerais, tá? A primeira delas é de que 1 sobre o foco vai ser igual a 1 sobre a distância do objeto mais 1 sobre a distância da imagem. Ok? E a segunda relação vai nos dizer qual é a amplificação que o nosso objeto vai receber. Quão grande vai ficar a imagem
comparada com o objeto aqui. Então, eu vou dizer que a amplificação, que é o quanto meu objeto vai aumentar, né? Vai ser a imagem, o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto, tá? E isso daqui vai ser também igual a P' sobre P, tá? Só que negativo. Então, vai ser P' sobre P, que é a distância da imagem dividido pela distância do objeto, tá? Baseado nisso, a gente consegue descobrir qual é a distância que a minha imagem vai estar do meu objeto, do objeto não, desculpa, qual é a distância que a imagem vai estar do espelho e qual é a amplificação, o quão grande ela vai ficar depois, ok? Então eu fiz as medições aqui, gente, e deu para ver que a distância aqui do foco era 7,1 centímetros e a distância do nosso objeto até o vértice era 10,6 centímetros, tá? Então, como é que eu sei, baseado nisso, a distância da minha imagem, tá? Eu vou pegar aqui a calculadora, vou botar aqui para vocês verem. Não sei se dá para enxergar, deixa eu ver. Acho que dá, né? Eu vou fazer 1 dividido pelo meu foco, que é 7,1, né? Dá esse valor aqui. Depois, eu vou pegar 1 dividido pelo meu ponto do objeto, né? Passar para lá, subtraindo. Então, menos 1 dividido pela distância do meu objeto, 10,6. Certo? Então, eu tenho que esse resultado aqui é igual a 1 sobre P', que é a distância da imagem. Então, se eu inverter esse resultado, quer dizer, passar o P' para lá e o resultado para cá, eu tenho que a distância é 21,50 centímetros, tá? Essa é a resposta que eu achei. Vamos ver se bate com o que está desenhado, tá? Então, a distância aqui da imagem até, vamos marcar aqui 10 centímetros. Vamos marcar aqui mais 10 centímetros. E a gente achou 21,5, né? Então, tem que estar mais 1 centímetro,5. Tem que estar mais ou menos aqui. Que deu quase igual à nossa distância aqui até o vértice. Deu uma pequena diferencinha ali. Deu uma diferença bem pequena, tá? Porque, realmente, os raios eles não estão completamente retos, né? Então, a gente tem uma certa diferença ali. Mas a gente deu para ver que aquela fórmula ali funciona, tá? Agora vamos ver qual é a nossa magnificação, o quanto que a gente ampliou a nossa imagem. Então, eu pego a distância aqui, P', e divido por P, tá? Então, a distância P' é 21,5, que a gente achou antes. Deixa eu até escrever aqui para não esquecer, né? E eu divido por P, que é 10,6. Então, o nosso objeto ele está 2 vezes maior do que a nossa objeto não, nossa imagem está 2 vezes maior do que o nosso objeto. Porém, não esqueçam aqui do menos, não. Então, na verdade, a nossa amplificação vai ser menos 2,02, tá? Por que menos? Porque o objeto está invertido. Se o objeto não tivesse invertido, se ele estivesse para cima aqui, seria positivo nossa magnificação. Então ele foi amplificado 2 vezes, só que para o sentido contrário, né? Por isso menos. Então, gente, sumarizando tudo que a gente viu nessa parte dos espelhos esféricos, tá? Definimos que o espelho esférico, ele é um espelho que é a parte de uma esfera, certo? De uma esfera refletiva. A gente definiu que ele é côncavo quando a gente está dentro dessa parte da esfera, e ele é convexo quando a gente está na parte externa, certo? E a gente definiu alguns pontos ali interessantes. O primeiro deles é o nosso eixo principal, que é como se a gente pegasse um ponto do centro da esfera, esqueci um N aqui, ó, e traçasse uma linha reta até o vértice dessa esfera. Esse vai ser o nosso eixo principal. O centro de curvatura, como eu falei, é o centro da esfera. O foco é a metade da distância entre
o centro de curvatura, certo? E as propriedades dos espelhos agora. Então, quando a gente tem um objeto que está lançando luz nesse espelho de forma paralela ao nosso feixe principal, a luz volta diretamente no foco. Tá meio fora aqui, mas vocês entenderam. Quando a luz ela incide do objeto até o foco, deixa eu usar uma régua aqui que é mais fácil, né? Do foco até o espelho, a gente sabe que... Deixa eu alongar aqui um pouco o espelho, só para... A gente sabe que os raios de luz refletidos são paralelos ao eixo principal. Ok? E a gente sabe também que quando o raio de luz incide no vértice do nosso espelho esférico, o raio refletido tem o mesmo ângulo do raio incidente. Ok? A gente também definiu que a distância do nosso objeto até o vértice se chama P, ok? E a altura do nosso objeto a gente chamou de O, tá? E, no caso da imagem, a gente definiu que P' seria a distância da imagem e I seria o tamanho da imagem. E baseado nisso, a gente definiu duas relaçõezinhas que nos diz que 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre a distância do objeto mais 1 sobre a distância da imagem. E que a amplificação que o nosso objeto vai receber vai ser igual ao tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto, ou menos a distância da imagem pela distância do objeto, tá? Então, recapitulado, podemos então avançar para o nosso próximo conteúdo de refração. Para começar a falar de refração para vocês, gente, quero mostrar um experimento aqui que dá para fazer. Vocês podem fazer em casa se vocês tiverem algum laser, tá? Ele é parecido com aquele do canudo que eu mostrei do copo, onde tu coloca o canudo no copo e parece que o canudo tá quebrado, né? Tá torcido. Porém, eu vou fazer agora com isso aqui, ó. Um laser, tá? Então, ó, tem um laser ali. E eu vou mostrar para vocês que a água... A água não, desculpa. A luz, na verdade, ela faz uma curva quando ela encontra a água, tá? Então, olha só. Vou botar aqui o laser. Vocês não estão conseguindo enxergar ele ali em cima, né? Se eu botar na água, vocês enxergam. Parece, assim, quando eu faço isso, que tá meio reto, né? Não tá fazendo curva nenhuma, certo? Se eu faço com um certo ângulo, parece que tá fazendo um pouco de curva, mas vocês não estão conseguindo ver ali em cima. Então eu vou usar um equipamento aqui de fumaça, chamado desodorante, que vocês têm em casa, né? Pra vocês conseguirem fazer. Ó, vou botar o desodorante e vocês vão ver que tá fazendo uma curva a luz ali, ó. Estão vendo ali? A parte de cima do laser, ó, deixa eu botar de novo aqui. Tá indo ali e chegando a um certo ângulo na água, e quando ela adentra na água, ela faz uma curva com outro ângulo. O nome disso é refração, certo? Que vai ser o fenômeno que a gente vai estudar na próxima aula, tá? Eu só queria mostrar aqui para vocês como uma demonstração do que está por vir. Eu, particularmente, acho que esse é o fenômeno mais interessante, assim, da física, da ótica. Ver a luz se dobrando é uma coisa, assim, magnífica. Tanto que a gente tem arco-íris por aí, né? A gente tem o céu azul. E tudo isso faz parte do fenômeno de refração, tá? Então, preparem-se para as próximas aulas.